Ei, som. Oi, alô, oi, oi, oi. O que acontece? Agora foi. Vamos deixar pro noite. Deixar toda noite, né? É que se depois você vier alguém, daí eu boto, porque daí eu não vou estar falando. Resolvi já aqui, tá? Obrigado. Tá. Vamos começar que já tá na hora. Boa no- Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Por favor, alguém se puder me dar um retorno. Eu imagino. Quando eu falo, ele...
Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Obrigado, Esquiano, não sei como é que fala o nome, perdão. Chayano. Boa noite, então, a todos. Eu sou o professor Anderson Bihai, sou professor aqui lotado no campus Bagé, da Unipampa, e hoje vou conduzir aqui as apresentações que vão acontecer aqui nessa sala do Meet e também aqui na sala 2308 do nosso campus, né? Então, nós vamos ter 5 apresentações. A primeira apresentação, então, eu vou passar já na sequência para a discente, né? A discente Jennifer Loreta de Freitas, que ela está aqui, ela está presencialmente, então ela vai fazer a apresentação diretamente pelo computador. Então, vou passar para ela aqui e aí a Chayane desculpa, a Jennifer vai ter 10 minutos para fazer essa apresentação e depois a gente tem mais 5 minutos para as perguntas, se alguém desejar fazer alguma pergunta. Então, eu já vou iniciar o compartilhamento para ela aqui. Esse aqui, né? Quem sabe tu dá um iniciar para mim, né? Então, boa noite a todos. Está dando início, então, com a apresentação da Jennifer. É contigo agora. Boa noite a todos. Meu nome é Jennifer Loreto de Freitas. Eu sou aluna do ABI ali na Unipampa, campus Caçapava do Sul. E hoje eu venho apresentar para vocês a minha apresentação que eu fiz junto com a colega Stephanie Reck Dias, que não pôde estar presente hoje, que ia ser quem ia apresentar. Eu vou fazer para vocês um relato sobre a minha experiência com o PIBID. Obrigada. A minha experiência com o PIBID, está aqui a Stephanie, para vocês terem um vislumbre do rostinho dela. Nós, com a experiência do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência lá da Unipampa Campus Caçapava, fizemos uma atividade em uma escola técnico-agrícola de Caçapava do Sul, sobre o pH do solo. Como eles são uma escola de técnica em agrícola, a gente achou que seria muito interessante levar essa experiência para eles em formato de AEP, Atividade Experimental Problematizada, e nós montamos todo um esquema de aula com eles, onde a gente faria primeiro a implementação do conteúdo, depois o experimento e depois uma avaliação. A nossa metodologia. A gente montou um problema proposto, uma questão problema, que é o início da IP, né? Que a gente colocou para eles ali. Qual das amostras de solo coletada é a mais adequada com relação ao seu pH para a disponibilidade de nutrientes essenciais para plantas e o que justifica essa solução? Nisso, a gente levou eles para o laboratório, e lá a gente tinha amostras de solo da escola deles, da Goberto Barcelos, Pedra do Segredo e Fonte do Mato, que são pontos turísticos específicos de Caçapava. E também coletamos vários materiais, inclusive pegamos o pH-metro lá da Unipamp e levamos para eles nas escolas. E fizemos uma folha de procedimento para eles seguirem dentro do laboratório com a gente. Nisso, eles foram fazendo primeiro a medição com a fitinha de pH, a fita universal, e depois utilizando o pH-metro. Eles foram organizados em grupos e iam fazendo o experimento e anotando os resultados na folha que a gente passou. Como atividade avaliativa, uma das partes mais interessantes da AEP é poder trazer métodos de avaliação que fogem do convencional. Então, a gente pensou assim, o que seria interessante? Qual foi o nosso maior baque quando a gente entrou dentro da faculdade? Desenvolver mapas conceituais.
quem não tem essa experiência no ensino médio de desenvolvimento de mapas conceituais acaba sofrendo muito quando entra na faculdade. Então, a gente achou que seria muito bom levar para eles a experiência dos mapas conceituais como método de avaliação, para trabalhar isso com eles agora, desde agora, para eles já saírem do ensino médio com uma ideia de como que vai ser mais para frente. Aqui, no desenvolvimento, eu tenho amostras de mapas conceituais desenvolvidos pelos alunos, que a gente utilizou como avaliação. Tem um feito por um grupo e outro feito por outro grupo. Dá para ver claramente quem foi o grupo das meninas da sala que fez a avaliação dela e quem foi o grupo dos meninos. E como conclusão, porque essa foi uma experiência que a gente teve muito marcante, a gente percebeu o quanto foi satisfatória, tanto para nós, PIBidianos, quanto para a professora dando sala de aula e para os alunos, essa curiosidade deles dentro do laboratório, que não é tão comum, essa prática experimental, e também o engajamento que eles tiveram na hora de construir o mapa conceitual. Eles fizeram todo um relato e a gente recebeu feedback de outros professores da área técnica, dos alunos indo até os professores da área técnica para perguntar qual seria o melhor solo para o tipo de plantio de milho, de soja, de arroz, para fazer essas conjunções para botar dentro do mapa conceitual. Eles participaram extremamente ativamente, quanto pesquisadores, e a gente acabou servindo só como um guia para eles. E essa foi uma das experiências mais satisfatórias desse ano no PIBID, por mais que tenha sido várias experiências satisfatórias. Aqui tem as minhas referências. E muito obrigada. Essa foi a minha apresentação, o meu relato. Aqui. Parabéns, então, o microfone aqui. Parabéns, Jennifer, pela tua apresentação. Deixa eu mutar aqui para te poder Deixa eu ir mais longe. Parabéns pela tua apresentação. E você levou 5 minutos e meio para apresentar, então sobrou bastante tempo, tá? E alguém que está na sessão deseja fazer uma pergunta? Se desejar, por favor, use ali o sinal de levantar a mão e a gente dá a palavra. Vamos lá, tem 5 minutos para perguntas. Ninguém, gente? Então, se ninguém vai fazer nenhuma questão, a gente vai dar por encerrado, agradecendo a Jennifer então, mais uma vez. Tá? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Assim, pessoal, só para esclarecer, o próximo a apresentar vai ser o Chayano, mas a gente precisa, mesmo que a colega já finalizou, a gente precisa esperar o tempo. É a recomendação é que a gente espere os 10, 15 minutos, 10 de apresentação, mais 5 de perguntas, né? Então, mas se o Chayano já quiser organizando para compartilhar o material que ele vai apresentar, já pode ficar à vontade, tá? Enquanto isso, vamos aguardando aqui. Falta 4 minutos para começar a apresentação dele.
Bom, pessoal, chegado o horário, a gente vai passar agora para o nosso próximo apresentador, que é o Chayano. Então, Chayano, assim que tu estiver pronto, tu fique à vontade para apresentar, tá? Eu vou botar na tela um cronômetro que provavelmente tu não vai ver, porque tu vai estar com a apresentação aberta, mas quando faltar 3 minutos, eu vou clicar aqui no levantar a mão. Não é para fazer pergunta, só para te alertar que falta 3 minutos. Serve para os outros que já estão na sala, os outros que vão apresentar. Vamos usar esse sistema aí para ter uma noção assim, do como o tempo está transcorrendo, tá? Ok. Então, tá contigo, Cheyenne. Fique à vontade, por favor. Vocês estão enxergando os slides, né? Tá tudo correto? Sim, tá tudo correto. Pode seguir. Ouvindo bem, o slide também tá em tela cheia, já certinho. Ok. Então, boa noite. Eu sou Chayano Maciel, sou licenciado em História pela Unipampa e o meu trabalho de pesquisa é a Guarda Nacional em Caçapava do Sul. Então, essa pesquisa foi muito importante para mim, porque eu pesquisei sobre a influência da Guarda Nacional na política local. Então, a delimitação desse estudo é de 1885 a 1922, porque Caçapava do Sul é uma cidade antiga, uma cidade que tem muita história, e em 1831 a Guarda Nacional começou, e também a Vila de Caçapava começou em 1831. Mas o meu estudo é em 1885, porque foi o ano em que Caçapava se tornou cidade. Então, nesse ano também a Guarda Nacional ela se tornou bem organizada. E o objetivo deste trabalho, que também é o meu trabalho de TCC, falar sobre as elites que faziam parte da Guarda Nacional. Essas elites eram oficiais da Guarda Nacional. E como elas utilizaram essa instituição para consolidar o seu poder e as suas alianças. Então, eu identifiquei quem eram os principais atores políticos e militares, né, da Guarda Nacional, também a influência dessas lideranças, e examinei os laços familiares que eles tinham entre si, também os laços econômicos e políticos. E a primeira justificativa que eu tenho para ter feito essa pesquisa sobre esse tema, em primeiro lugar, é a minha motivação pessoal, que ao estudar a Guarda Nacional, eu também pesquisei sobre os meus antepassados que faziam parte da Guarda Nacional. E também da política local. Em segundo ponto, a relevância desse tema é que serve para o resgate da memória histórica e a valorização de figuras esquecidas. Na minha cidade, se eu perguntar para qualquer habitante, qualquer morador da cidade, ninguém sabe o que foi a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional foi tão grande em Caçapava que tinha um quartel com até 20 mil integrantes dessa guarda, justamente porque Caçapava participou das principais batalhas, Revolução Farroupilha, participou também Revolução Federalista em 1893, Guerra do Paraguai, então foi muito importante Caçapava. E 1839, inclusive, foi capital, né, segunda capital Farroupilha. O terceiro ponto da importância é a importância científica, né, que contribui para a historiografia local. E a metodologia que eu utilizei é qualitativa, né, que eu fiz essas análises, e quantitativa também, porque eu tive que pesquisar sobre a composição, quem eram os integrantes da guarda, as suas profissões, enfim. Bom, as fontes utilizadas foram fontes primárias, relatórios, certidões de óbito, nascimento, casamento, fontes bibliográficas, onde eu me pesquisei nos livros, genealogias, documentos municipais e nos jornais da época também, e inclusive tive acesso a cartas manuscritas. Então, antes de falar um pouquinho sobre a Guarda Nacional em Caçapava, eu gostaria de dizer o que foi a Guarda e o surgimento dela. Então, a Guarda Nacional foram cidadãos comuns que pegaram em armas, né, e
ajudaram o Exército. Então, o Exército, a Guarda Nacional surgiu em 1831. Em 1822, foi quando o Brasil se separou de Portugal, e o Exército era um pouco português. Então, no período da regência, eles não confiavam nos integrantes do Exército para proteger a nação. Então, foi aí que eles tiveram a ideia de fazer com que os cidadãos comuns, que fossem eleitores, que tivessem uma profissão, que fossem acima de 18 anos e menos de 60 anos, fizessem parte da Guarda Nacional. Então, esses cidadãos, eles começaram a se organizar em pelotões, enfim, quartel, e se organizaram com patentes, os mais ricos, e que os mais ricos, né, mais abastados, eles, proprietários, fazendeiros, enfim, eles eram os oficiais que comandavam. Então, nós temos coronéis, tenente-coronéis, capitães, tenentes, enfim, eram quem fazia parte dos oficiais. E esses oficiais, eles eram a elite, eram pessoas muito ricas. Então, aqui nós vemos na fotografia, em 1904, eles uniformizados. Bom, a Guarda Nacional ela se tornou, ao longo do tempo, como um instrumento político. Por quê? Porque, ao longo do tempo, eles foram perdendo funções. Por exemplo, no começo, a Guarda Nacional servia para auxiliar o Exército, para auxiliar também protegendo fronteiras, enfim, participando das guerras, e também, por exemplo, na minha cidade, Caçapava, tinham 5 policiais. Então, quando surgia alguma urgência, então a Guarda Nacional, eles montavam a cavalo, saíam correndo para atender urgências, por exemplo, roubos, então a Guarda Nacional, ela auxiliava. E, né, se tornou um instrumento político. Aqui eu tenho uma citação do meu trabalho que diz assim, ó, que além da função militar, servia como uma ferramenta das elites locais, e eles controlavam as eleições, controlavam os cargos administrativos, ou seja, a Guarda Nacional fez com que eles tivessem poder na administração do município. Aqui eu tenho uma imagem aqui do meu município, né, para vocês verem como era uma cidade pequena, mas que já era controlada pelos coronéis. E esses coronéis, essas pessoas que faziam parte da administração, enfim, eram da Guarda Nacional, e eles faziam uma rede de poder, né? As elites, elas tinham uma rede de poder. Por exemplo, através dos partidos políticos, através dos cargos militares e dos cargos públicos, através do clientelismo, que era, né, esse favor, por exemplo, eles faziam favores uns aos outros, através dos casamentos, através dos parentescos. Então, eles eram interligados, formando alianças políticas. Aqui eu tenho, por exemplo, o Coronel Romão, Tenente-Coronel Pedro Maciel, aqui, né, que foi meu tataravô, Laurentino Pinto Filho, também coronel. Então, Coriolano Castro, meu parente também. Então, eram pessoas que formavam a elite e formavam alianças, redes de poder. Por exemplo, aqui eu tenho o Clube União Caçapavano, onde eles atuavam nesse espaço de articulação política e social. Então, eles aqui no Clube União, eles viam como iriam fazer as suas estratégias políticas, enfim. Também, outra forma de aliança foi a maçonaria, porque eles eram integrantes da maçonaria, né? Por exemplo, o Coriolano Castro era da maçonaria. Clientelismo e coronelismo, o que eram? Eram as trocas de favores entre eles, né? E também proteção e cargos públicos eram comuns. E esses integrantes da Guarda Nacional, então, eles eram uma rede de poder que comandavam o município. Quais foram os resultados desse trabalho? Então, aqui eu pude mapear quem eram os integrantes, quem eram os coronéis que faziam parte, né? E como a Guarda Nacional consolidou o seu poder local. Então, só para a gente ter uma ideia, a Guarda Nacional ela acabou em 1922 e em Caçapava ainda continuou
a Guarda Nacional. Mas por que continuou? Porque era uma cidade onde houve muitas batalhas, muitas guerras, inclusive aqui eu mostrei a foto do Forte Dom Pedro II, aqui dentro desse forte, dessa muralha de pedra, que foi erguida em 1850, havia um quartel muito grande, muito forte. Então, Caçapava custou muito para acabar com a Guarda Nacional, justamente por conta dessa localização estratégica e por conta dessas batalhas que aconteceram. E essas elites, elas dominavam inclusive no Rio Grande do Sul. E né, nas minhas referências estão os principais autores que colaboraram, que foram autores do Rio Grande do Sul, Fertig, enfim. Muito obrigado. Ótimo, Cheyenne. Dentro do tempo, começar parabenizando pelo teu trabalho. Se alguém quiser fazer uma pergunta, que levante a mão. Eu vou fazer uma aí também, tá? Pelo menos uma. Eu não sou da área, né? Mas eu me interesso muito por história, assim. Eu não sou estudioso. Eu sou mais uma pessoa que gosta assim, de ler, tipo, esses livros de literatura que relatam situações históricas, né? Tipo os livros do Laurentino Gomes, essas coisas todas assim. Até Sim. depois vou te fazer uma pergunta em relação à literatura dessa região aqui, né? Porque eu hoje estou há 12 anos, já fiz 12 anos e meio aqui em Bagé. Não sou daqui da região, eu vi que tu é daqui de Caçapava, né? De perto aí, né? Mas a primeira pergunta é em relação à tua metodologia. Como é que tu faz, assim, até, não é só uma pergunta, é uma curiosidade minha, né? Que aqui Sim. é um trabalho rápido, assim, não dá tempo de detalhar, né? Imagina o teu TCC, tu vai detalhar. Como é que vocês avaliam, você que analisou as obras de Nicolau Abrão e algumas fontes, outras ali, como que vocês avaliam a confiabilidade dessas obras, assim? Porque são documentos antigos, né? Como é que funciona isso? Sim, inclusive assim, ó, no livro do Nicolau Abrão tinha até uma história da Revolução Federalista aqui de Caçapava, e eu consegui o mesmo relato num jornal antigo. Uhum, Então, eu vi que tinham coisas diferentes e pude corrigir essa história que ele contou no livro. Então, assim, ó, em primeiro lugar, são as fontes primárias que nos dão essa confiabilidade, quais são as fontes primárias? Certidões uhum, de nascimento, de óbito, enfim, jornais da época que confirmam a história, e, em segundo lugar, né, os livros, que vários autores, nós pegamos partes de vários autores e vamos montando esse quebra-cabeça. uhum. Uma coisa ali, né, que você falou também, que em 1918 teve a dissolução formal, né? Sim, Mas aí tu diz que a influência dela seguiu por mais tempo, né? seguiu. Que tipo de mecanismo assim que vocês usaram para identificar que essa influência seguiu por mais anos? Eu não me lembro, até tu botou acho que um ano, não, que foi. 1822, mas foi até mais ou menos 1830. Aham, Desculpa. 1930. Isso, 1922, mas foi até 1930, Uhum. porque eu consegui anuários. Anuários. Antigamente faziam os almanaques, e Ah, sim. eu consegui os anuários, e lá dizia, né, até onde foi os cargos, e aí eu pude ver. Aí, quando deu 1931, os cargos eram totalmente diferentes, os cargos políticos, Uhum. né? Então mudou. E alguns seguiram com a carreira militar, mas não como guarda nacional, e sim como linha do exército mesmo. Entendi. Cara, uma coisa assim, como eu te falei antes de livro, né? A gente tem livros aí que vendem muito, né, da história do Brasil, como eu citei o Laurentino Gomes, por exemplo, né? Deve conhecer os livros dele. Sim. Aí a nossa história local que eu pelo menos desconheço assim bastante, sabe? Eu gostaria. Existem alguns livros assim para quem é mais aventureiro igual eu, assim que gosta de ler um negócio pontual aqui da nossa história da região, assim, algum escritor que escreva sobre isso? Tem no meu caso, eu peguei sobre André Fertig, o professor. Hum, Ele é professor da UFSM e ele é especialista nessa área.
Tá. E também outros autores, né, que eu peguei, que são aqui do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, por exemplo, na minha cidade, Nicolau Abrão é quem escreveu no livro dele a história de Caçapava, mas não se tem tantas fontes, não se tem tantos livros. Uhum. Então, na verdade, quando a gente fala de história local, é muito difícil conseguir essas informações, essas fontes. Por exemplo, tem um site que eu utilizei, que foi o Family Search, que ele tem lá genealogias, enfim, disponibiliza certidões. Então, foram as fontes que eu mais tive, né, como montar, porque, na verdade, os livros são livros do Rio Grande do Sul, ou então livros do Brasil, como do Boris Fausto, né, porque, na verdade, da minha cidade tem muito pouco. Sim. Pois é, tem um espaço aí, talvez, para o pessoal escrever livros mais direcionados aqui à nossa região da campanha, né? E que teve tantas guarnições militares, tem tanta história aí que é pouco difundido, né? Talvez seria uma oportunidade até para ti daqui a pouco, hein? Fazer alguns livros, né? É verdade, Ainda porque mais como contador, tu tem já na família também muita história, né? sim. Mas da minha parte é isso, não sei se alguém mais tem alguma questão para fazer. Acho que não, a gente já encerrou, já deu o tempo também, né? Sim, Vou te agradecer aí, parabenizar de novo pelo trabalho, te agradecer. E é isso, tá eu que bom? Obrigado. agradeço. Muito obrigado. O próximo a apresentar é Paulo Carvalho, já vi que está aqui também na sala. Paulo, pode colocar tua apresentação, tá? Aqui tem um tempo aqui, a gente está um pouquinho adiantado ainda, mas já pode ir organizando e logo a gente começa ela. Tá nos ouvindo, Paulo? Vou guardar o Paulo um pouquinho. Recém eu vi que ele estava com a câmera aberta e agora ele deu uma desaparecida. Eu acho que deu algum problema, porque ele voltou. Está retornando aí. Paulo, acho que você não me ouviu antes. Se tu quiser, ainda temos um tempinho, mas já pode ir compartilhando a tua tela, preparando a tua apresentação. Fique à vontade. Foi de novo. Aí eu falo de novo.
E agora? Oi, boa noite. Eu sou a professora do Paulo, orientadora. Oi, bem? Tudo bem? Prazer, Anderson. Eu Prazer. até perguntei para ele se ele gostaria que eu fizesse a exposição dos slides, o compartilhamento da minha tela. Não sei se a internet está ruim aí no campus. A internet no campus aqui tá boa, mas ele não tá no campus, né? Ele tá. Ele tinha dito que ia pedir para o professor Érico uma sala para que ele pudesse Ele poderia utilizar. vir aqui no meu computador, se ele quisesse. Tá, eu vou ver o que que ele me fala pelo WhatsApp. Um segundo. Tá. Estamos quase no horário. Algum de vocês não inverteria a ordem? Apresentaria agora para depois o Paulo ter tempo de se organizar? Alguém se disponibilizaria? Anderson, eu acho que ele está em outra sala. Ele disse que tem uma moça apresentando que depois é ele. Então ele tá errado. Ele tava aqui na sala, ele entrou duas, três vezes, saiu. Pois é, eu vi. Ah, consegue mandar o link dessa para ele, talvez? Reforçar que antes ele estava na sala correta. Se ele quiser vir apresentar aqui, eu estou na sala 2308 também. Tá bem, 2308. Isso. Se Se quiser. nada, Natália. A Natália, tu apresentaria agora, Natália? Aham. Sim? Então tá. Então, já te agradeço de antemão, né, por nos dar essa força aí. Pode começar a organizar teu material, por favor? Para logo a gente fazer a apresentação. Já consegui, eu já vou fazer Só estou tentando compartilhar aqui, rapidinho. Tá conseguindo, Natália? Não, começando a carregar agora, Natália. Apareceu aí, acho que é a tela do teu telefone.
Oi? Cadê? É, Oi? foi. É, Tá aí na tela. vídeo direitinho? Tudo bem, Natália? Tudo bem. Tá, eu vou. Só para antes de começar, eu vou fazer igual antes, tá? Eu vou botar um tempo na tela, mas faltando 3 minutos eu levanto a mão para te saber que tá perto do final, tá bom? Tá bom. Então, tá bom, bem, boa noite, Natália. Fica à vontade de fazer a tua apresentação. Meu nome é Natália. Já começou? Meu nome é Natália. Eu sou graduanda do Letras e ED Português e sou do estado do Rio de Janeiro. O título do meu trabalho é Letramento Literário e a Valorização da Cultura Afro-Brasileira e Indígena no Repositório Institucional de Unipampa, que também é o meu tema de TCC. Eu sou orientanda da Amanda Meike Mello, ela é minha orientadora de TCC, e juntas nós ela me contribuiu bastante para esse trabalho agora. Bem, o contexto desse trabalho é que eu sempre tive, desde o início da minha graduação em letras, eu tive esse insight para poder saber como que é nas escolas o letramento literário, quando a gente menciona cultura afro-brasileira e indígena aqui no Brasil, que, como a gente sabemos, é um assunto muito importante e bem polêmico também, quando a gente fala desse assunto. Bem, o desafio legal desse trabalho possui um arcabouço de normativos estabelecidos pela Lei 10.639, do ano de 2003, e 11.645, do ano de 2008. Para quem não sabe, a 10.639, de 2003, fala que a obrigatoriedade do ensino sobre história e a cultura afro-brasileira, tanto no ensino de história, geografia, quanto no ensino também de português. E a de 2008, ela vem como complementar, que fala sobre complementar para falar também sobre a cultura indígena. Bem, no entanto, ao longo dessa minha pesquisa bibliográfica, eu identifiquei que ainda existe uma distância considerável entre o que está previsto na lei e o que é efetivamente praticado nas escolas, né? O ensino da língua portuguesa possui a capacidade de singular, especialmente quando a gente fala do campo artístico literário, que fala sobre a diversidade étnico-racial, que é um espaço de construção da identidade dos alunos e respeito a diferentes culturas. E também a gente... Não é só também, muitas das vezes que a gente percebe que faz parte também, quando a gente fala da cultura indígena, a gente só fala em épocas festivas ou quando fala sobre a cultura quilombola, por exemplo, novembro também a gente fala muito sobre a cultura negra, afro-brasileira, e também sobre a cultura indígena a gente tem o tempo certo para falar, e sendo que a gente deveria tratar isso de maneira contínua nas escolas, né? E esse espaço de construção nas escolas é muito importante, porque também faz a gente ter o quê? A nossa identidade, né, das crianças negras, da cultura negra nas escolas, traz também, combate o racismo nas escolas.
E o objetivo disso é analisar de forma crítica, né? Como as culturas brasileiras têm sido abordadas no ensino da língua, e com isso a gente trouxe com base nos repositórios da universidade. Dessa maneira, a minha metodologia adota uma abordagem. Desculpa te interromper, assim, mas os slides para mim estão fixos na primeira página ainda. Eu achei que é. Agora eu dei conta, acho que já está passando aí, né? Mas não apareceu para nós. Não está aparecendo. Ainda está na página da apresentação. Ah, agora passou. Desculpa. Ah. Bem, tá, a metodologia é uma metodologia qualitativa, exploratória, e é pautada em uma rigorosa revisão da literatura e pesquisa bibliográfica. A metodologia está estruturada em 7 etapas. Inicialmente, a gente fez um estudo de fundamentação teórica e metodológica, que envolveu aprofundamento nos temas centrais, que é o ensino da língua portuguesa, letramento literário e as orientações curriculares da base da BNCC. Em seguida, utilizamos pesquisa do portal de periódico CAPES, utilizando o string de busca específica, cultura afro-brasileira ou indígena, letramento literário, além de análise da legislação e de normas curriculares. Também eu vou usar uma redação de relato pessoal, que serve como a minha orientadora fez uma pergunta para mim, se eu me sentia, na minha época de ensino médio, se eu me sentia representada através do ensino do letramento literário, e através disso eu trouxe o meu relato pessoal desse momento. Aí vem a pesquisa bibliográfica no RIU, que a gente utilizamos a mesma string, e as etapas subsequentes, que é desenvolvida a partir das materiais coletados, são a tabulação de dado, análise crítica e uma elaboração de um artigo científico. Nos resultados, inicialmente, o alinhamento é com base na BNCC, aí a base define diretrizes muito claras para que a educação promova a diversidade cultural como alicerce da formação, dentre as habilidades gerais da BNCC, destacamos também valorização da variedade de saberes, expressões e vivências culturais, o desenvolvimento da empatia e do respeito à diversidade, o incentivo à postura crítica diante de conteúdos discriminatórios. Essas habilidades são vitais, pois preparam o aluno para ser um leitor literário crítico, capaz de ver a linguagem, não apenas como um código, mas também como uma ferramenta de construção de identidade e a participação social. No que tange os achados empíricos no CAPES, na pesquisa do CAPES, realizamos no final do semestre de 2025, no primeiro semestre, identificando apenas 3 estudos relacionados à temática. Os trabalhos correlacionados apontam para a dificuldade de aplicação da legislação, eles citam políticas ineficazes, falta de materiais pedagógicos adequados, a predominância de currículos eurocêntricos como os principais obstáculos. Em contrapartida, as etapas de análise, identificamos trabalhos do RIU, 10 trabalhos, sendo 10 trabalhos identificados no RIU, então a gente está em andamento na parte da elaboração do artigo, está na fase de correção, e a nossa expectativa final nesse trabalho transcende a publicação, né? Esperamos que essas pesquisas, ao promover um letramento literário que valoriza a negritude e os povos originários,
e também uma forma de praticar as reflexões sobre uma educação antirracista junto ao ensino da língua portuguesa e de maneira fundamental na formação inicial e continuada de novos professores na área. Em conclusão, de maneira enfática, as minhas considerações finais de maneira enfática fortalecer as práticas pedagógicas, a literatura afrodescendente indígena, e somente assim construir uma educação verdadeiramente inclusiva e antirracista, que valorize plenamente as identidades culturais e promova o respeito integral à diversidade. Obrigada. Parabéns, Natália, pela tua apresentação. Desculpa, eu esqueci de levantar a mão quando faltava 3 minutos, eu acabei me esquecendo. Estava olhando o material aqui, estava apresentando e esqueci. Alguém tem alguma questão a fazer para a colega? Sei que tem outros colegas aí que são da área de letras também, não sei se alguém tem alguma questão. Para mim, assim, já me desculpando, né, bem sincero, assim, para mim é bastante difícil, assim, falar de pesquisa dentro das letras, né, eu sou um professor de matemática aqui, é uma coisa bem distante, mas me interessa o tema, assim, até fiquei pensando na tua busca ali, né, tu buscou dentro do repositório institucional e tu achou mais informação, tu achou 10 trabalhos, mais do que tu achou na CAPES, né? Isso aí. A gente, na hora lá da pesquisa, eu e a minha orientadora, a gente ficamos até surpresos, né? Pela de tema no CAPES e a faculdade ter um repositório os trabalhos muito maiores do que a quantidade que a gente achou no CAPES. Pois é. Eu também, foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, como assim, né? Eu até achei, quando eu comecei a olhar a tua apresentação, que seria bem mais limitado dentro do nosso repositório institucional, que até talvez pudesse ter um viés, né, às vezes, porque vem de uma linha mais direcionada, às vezes, né? Mas eu achei bem surpreendente. E vocês, para pesquisa, assim, qual que é o sentimento através dessa relação, assim, da CAPES não ter uma exploração do tema, né? É complicado, né? Porque a gente sabe que, principalmente no meu estado, a maioria é uma população negra, né? E no meu estado é muito forte comunidades quilombolas, principalmente na região onde eu moro, que é Três Rios, Paraíba do Sul, e aqui tem comunidades quilombolas. Aqui foi uma etapa importante da história do Brasil, quando a gente da escravatura e culturas negras. Então, tem uma identidade muito forte no Estado. Quando a gente não vê isso representado através de artigos acadêmicos, a gente vê que ainda a gente não combateu ainda uma educação antirracista no Brasil, e é uma luta que é diária, né? E que a gente tem que ter mais reforço nisso, ainda mais quando a gente fala da educação. Sim. A professora Nayara ali tem uma pergunta também, mas até vou fechar assim, até se relaciona o teu trabalho com o trabalho anterior do Chayano, né? De uma certa forma, assim, porque ele falou sobre os coronéis ali, a Guarda Nacional, mas a gente sabe, quem conhece a história do Rio Grande do Sul um pouco, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, principalmente nos primeiros períodos de imigrantes que vieram, ela foi moldada acima do trabalho dos negros, dos escravos, né? Principalmente essa região da campanha aqui que a gente vive hoje, né? E as pessoas negras hoje, ainda hoje são quase meio que consideradas coadjuvantes, né? Às vezes nem coadjuvantes na história, também não tem nem muito trabalho sobre o tema. Né? Da história, né? Nayara, pode falar, fica à vontade. Quer fazer uma pergunta? Isso, Natália, queria te parabenizar pelo teu trabalho, pela importância e pela potência do teu trabalho e da tua temática. E lembrei de uma orientanda minha que trabalha também, é uma professora negra, e ela mora em Minas Gerais. E ela veio com uma história que me tocou muito, de que na escola em que ela trabalha, assim, o espaço, o bairro é germânico, assim. E aí a escola que ela trabalha tem muitos alunos negros. É uma escola que se diferencia do próprio bairro. E numa festa junina,
foi convidado um grupo germânico para se apresentar na festa junina, e as crianças pretas ficaram assistindo a apresentação no próprio espaço delas, né? E a Cláudia, que é minha orientanda, ela ficou indignada, né, com aquela movimentação e com aquele desrespeito. Então, eu te parabenizo, ela também está trabalhando, né, com essa temática, defendendo, e que sim, a gente precisa, né, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa atuar juntos, né, eu sou uma professora branca, mas isso implica muitas questões, né, de raça, mas o que eu puder sempre atuar nessa questão antirracista, né, eu estou presente. Obrigada, Anderson, por esse espaço, né, nós, profissionais das letras, temos a sala de aula como um espaço simbólico para tratar a linguagem e tentar, né, aos poucos, ir desfazendo esses preconceitos e tentarmos buscar, né, uma educação que realmente contemple, né, a nossa diversidade nacional. Então, o curso de Letras EAD, né, ele é potente em função disso também, dessa diversidade nacional, né, cada um na sua região, podendo trabalhar a partir dos seus temas, mas atuando frente às desigualdades com a linguagem. Então, parabéns, Natália. Obrigada. Isso, então, parabéns. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Senão a gente vai seguir para o encerramento. Estamos ainda com o último minuto aqui. Não? Acho que não, né, Natália? Senão já tinham levantado a mão. Mais uma vez, parabéns. Obrigado pela tua apresentação, pela participação aqui na sala. Agora o colega Paulo está aqui na minha frente, aqui na sala, né? Ele vai fazer a apresentação. Consegue? Já está pronto, Paulo? Vamos? Então tá. Pode compartilhar, Paulo. Então, a vez do nosso amigo Paulo, agora aí, também está presencialmente aqui, ó. Assim que tu tiver pronto, Paulo, a gente começa a marcar o tempo, mesmo esquema dos colegas aí. Se eu lembrar, quando faltar 3 minutos, eu levanto a mão aqui no chat, mas antes eu esqueci. A gente começa a olhar o trabalho, e aí eu estava olhando o resumo do trabalho, quando eu me perdi no tempo. Doutor, compartilhar? Parece que está começando a carregar aqui. Ah, é. Tá, assim que tu estiver pronto, tá? Eu já nem vou falar agora aqui, vou fechar o microfone. Fique à vontade para começar quando estiver pronto. Ele já vai entrar de novo, ele se confundiu aqui e saiu da reunião. Só um instantinho. Aí tá de volta ele agora. Coloca, aí, sabe?
Abre aqui. Eu. E aí tu vai só passando pro lado aqui. Ah, tá. Uhum. Bom, boa noite a todos os colegas. Dizem que uma apresentação não inicia com pedido de desculpas, né? Mas eu tenho que pedir desculpas que eu me maniei aqui, viu? Na hora de passar o meu trabalho. Peço desculpas aos colegas e ao professor, tá? Bom, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, com a orientação da professora Nayara, que é a nossa professora lá do curso de Letras Português EAD, ele se chama Produção Textual e Utilização de Ferramentas Digitais. O ChatGPT como mecanismo de aperfeiçoamento da escrita acadêmica. Esse projeto, ele está engajado, ele faz parte do projeto LER, que é Leitura, Ensino e Responsabilidade Leitora, que é conduzido, então, pela nossa professora Nayara. O que nos motiva? O que nos levou a pensarmos nesse tema para que nós pudéssemos desenvolver a pesquisa? A ideia central, então, é pensar a presença da inteligência artificial e as ferramentas disponíveis de acesso no meio acadêmico, em especial o ChatGPT, como potencial ferramenta de auxílio à escrita, sendo esta uma realidade a qual não se pode relegar e nem tampouco desconsiderar. Porque os colegas vão de convir comigo que é senso comum a presença dos ferramentas e mecanismos digitais no nosso mundo acadêmico. Por isso, a necessidade do debate, que ele é preciso, é necessário que haja essa discussão, até porque atualmente nós vivemos uma insegurança, porque você não sabe até que ponto você pode utilizar uma ferramenta digital, e em contrapartida, o docente também não sabe até que ponto ele pode avaliar uma determinada atividade promovida pelo aluno, tendo ele utilizado algum tipo de ferramenta digital. Posso assegurar para os colegas que o tema que a gente estuda, ele não provém de modismo, e nem de imediatismo, e muito menos de ineditismo. Ele, na verdade, é um tema que necessita ser discutido, é preciso, são poucas as normativas que regem esse tema, ainda estão em construção. A grande maioria das universidades não tem ainda um aporte nesse sentido. E o que é pesquisa objetiva, então? Promover uma discussão de que é possível aliar a ferramenta nas práticas de sala de aula, desde que adequadamente utilizadas como um mecanismo capaz de auxiliar os discentes no desenvolvimento da expressão de ideias pela escrita. Também objetivamos investigar se o ChatGPT, enquanto ferramenta digital, pode auxiliar na capacitação da produção textual escrita, visando apontar alternativas capazes de contribuir para o uso ético e coerente desta ferramenta no âmbito da universidade. E eu me refiro aqui, em termos de pesquisa, ao ChatGPT, porque ele é o mais comumente utilizado, apesar de que existem outras ferramentas digitais que já estão sendo utilizadas e difundidas, mas, em termos de utilização, o ChatGPT ainda continua sendo o mais utilizado. Outros objetivos que a pesquisa ainda tem: diagnosticar o modo como as potencialidades da inteligência artificial estão sendo utilizadas por discentes e docentes do curso de Letras EAD da Unipampa em componentes curriculares que trabalham a produção textual. Explorar os benefícios e os desafios do uso da inteligência artificial representada nesse estudo pelo ChatGPT, quanto ao desenvolvimento das habilidades de escrita no contexto acadêmico. Verificar como o uso da inteligência artificial pode influenciar a autonomia e a criatividade dos discentes no processo de escrita, e perscrutar a respeito dos critérios éticos e metodológicos que devem ser considerados ao integrar a inteligência artificial em componentes curriculares de produção textual no curso de Letras Português EAD, Campus Jaguarão. E metodologicamente falando, a pesquisa assume então um caráter bibliográfico para estudo da natureza da inteligência artificial e as suas ferramentas digitais, traçando um paralelo com o projeto pedagógico do curso de Letras EAD da Unipampa, principalmente em relação a componentes que trazem em sua ementa a produção textual. Em sequência, planeja-se a organização do material visando a investigação do uso do ChatGPT com os acadêmicos matriculados, assumindo um caráter qualitativo,
A pesquisa de campo prevista nos direcionará ao objetivo geral e contextualizará de modo mais significativo a própria realidade institucional. O nosso atual momento do estudo compreende o levantamento de autores e referências ligados aos conceitos teóricos, visando a promoção de uma reflexão para uma posterior e mais aprofundada discussão a respeito do tema, a qual se pretende dar continuidade no que pertine à sua análise de uma maneira mais apurada. O projeto em si, né, para que haja a possibilidade da pesquisa de campo, ele vai ser submetido à comissão de ética, a qual vai apreciar, vai analisar, e se deferido, a pesquisa de campo será realizada, então, com os discentes do curso de letras. E o que nós trazemos de contribuições, de considerações contributivas pelo que nós realizamos até aqui? Os estudos e resultados parciais obtidos enquanto contribuições acadêmicas e que traduzem em parte da pesquisa, referem-se diretamente a abordagens acerca dos problemas relativos a substituições de ideias originais concatenados na forma de produção textual acadêmica em relação à utilização ou substituição desses pensamentos em forma textual escrita pela inteligência artificial. E mais especificamente no que diz respeito à ferramenta ChatGPT, podendo-se inferir até então que a utilização deste meio digital de comunicação vem afetando sobremaneira as composições textuais, muitas vezes como meio substitutivo e não colaborativo de aperfeiçoamento da escrita. E antes do final, a necessidade de aprofundamento da discussão a respeito dos impactos e da necessidade de soluções com vista à utilização de ferramentas digitais por discentes é tema que precede de ampla abordagem. Vê-se também a necessidade de serem estabelecidas rotinas e praxes acadêmicas capazes de promover diretrizes com vista à utilização ética, racional e coerente de ferramentas digitais de modo a aprimorar e aperfeiçoar a produção textual acadêmica. Trazemos algumas considerações de encerramento. Defendemos que as inovações tecnológicas vieram para ficar e estão presentes no cotidiano da praxis docente. E é por isso também que se acredita que, por meio da pesquisa e de espaços de interlocução, torna-se possível o compartilhamento de novas práticas educacionais, enriquecendo-se as possibilidades de renovação do processo educativo, por meio da salutar e adequada utilização de ferramentas digitais, visando a evolução da escrita, sem que se corra o risco da perda da identidade do autor, de plágio e de desconhecimento teórico pela simples substituição de uma preambular ideia por tecnologias atualmente disponíveis. As referências que nós estamos utilizando e que nós utilizamos até aqui. E agradeço a atenção de todos e o nosso muito obrigado. Bom, parabéns, Paulo, pela tua apresentação. Da mesma forma, coloco aí... só para constar, sobrou 2 minutos, tá? Ficou dentro da apresentação. Coloco à disposição aí se alguém deseja fazer alguma pergunta, fazer uso da palavra. Posso fazer algumas considerações, professor, por relação a 2 minutos? Pode fazer. Bom, colegas, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, eu queria esclarecer a todos que esse projeto, ele partiu, eu costumo dizer, o pessoal acha engraçado, um te vira. Eu levei a minha vontade de pesquisar até a coordenação do curso à época, e me foi colocado que haviam linhas de pesquisas e que eu corresse atrás, fosse me virar. Saí tateando no escuro, bati com a canela umas quantas vezes, umas quantas portas, algumas se fecharam, outras ficaram entreabertas, e eu quero aproveitar para agradecer a professora Nayara que comprou essa ideia e disse, não, vamos lá, vamos trabalhar sim. Só que a minha ideia inicial era trabalhar os malefícios das ferramentas digitais. Aí ela me falou, não, só um pouquinho, mas tu vai estudar o senso comum, tu vai estudar o que todo mundo está estudando. O pessoal só olha o lado ruim, por que a gente não olha o lado bom? Eu disse, mas eu comecei a pensar, né, eu estava tomando um mate, eu digo, mas a senhora tem razão, vamos nadar contra a maré. E aí que a gente vem estudando esse tema, não temos fomento, é importante dizer isso, no nosso projeto ele não tem nenhum tipo de fomento, nem para a orientadora e nem para este humilde discente que lhes fala, mas não estou me queixando, eu estou dizendo que é possível fazer pesquisa, e quando eu falo que é possível fazer pesquisa, eu quero falar de resiliência. Quando eu falo em resiliência, é que nós que estamos envolvidos com a pesquisa, nós muitas vezes pesquisamos por teimosos, porque nos batem a porta na cara, nos dizem que não, e a gente está lá, resistente e resiliente, não desistimos.
E eu quero passar esse meu exemplo para os colegas também, aproveitando esses 2 minutos, para que tomem coragem e sigam nesse campo da pesquisa, ou quem ainda não veio para esse lado, que venha. O curso EAD da Unipampa, ele produz muito. Bom, basta ver o monte de artigos que foram escritos e aprovados. Obrigado, professor. Professora Nayara, pode fazer uso da palavra, por favor. Eu gostaria de parabenizar o Paulo pelo amadurecimento da sua fala, que é parte da trajetória dele junto comigo durante esse tempo que trabalhamos juntos. O mérito é dele. E a importância, né, de verificarmos que a inteligência artificial ela é realmente uma realidade nossa, né, de sala de aula, eu acho que daí de qualquer professor, né, independente de sua área de atuação, porque os alunos nós utilizamos desde que acordamos a inteligência artificial, previsão do tempo, enfim, rotas de trânsito, então nós utilizamos muitos aplicativos. E eu acho que é cada vez mais difícil, enquanto professor de língua portuguesa aqui falando, né, nas nossas aulas, estarmos distantes dessa realidade. Então, eu convidei o Paulo justamente para a gente tentar pensar em estratégias que o nosso aluno utilize, saiba utilizar com ética, com segurança, e que isso não substitua a sua criatividade, né? Então, que sim, ele trabalhe com gêneros textuais, que ele saiba identificar o texto que ele está escrevendo e que utilize a inteligência artificial para pontuar estratégias ou até mesmo para qualificar a sua escrita, se tratando de escrita acadêmica. Então, eu tenho certeza que bons frutos virão desse trabalho que o Paulo está desenvolvendo. Mais uma vez, parabéns, Paulo. Alguém tem um questionamento? Assim, pelo que eu vi aqui, né, meio que da ideia do objetivo do trabalho, que é um trabalho parcial nesse momento, né, é investigar quanto que que uma inteligência artificial pode contribuir, né, no desenvolvimento da habilidade de escrita, né, mais ou menos nesse sentido, né. Como é que vocês pensam em fazer, já que é um trabalho parcial, assim, tipo, fazer um manual de operacionalização do uso, sei lá, dizer aonde que é permitido usar, onde não é, vão usar uma rúbrica para avaliar esses instrumentos todos que vocês vão coletar aí as produções, né, então, tem alguma ideia assim, de como é que vocês vão conduzir essa próxima etapa da pesquisa? A senhora quer responder ou eu respondo, professora? Professor Anderson, obrigado por essa cutucada, já que o Paulo utilizou bastante termos, né, gaúchos aqui com a gente, porque a gente primeiro pensou em estudar o PPC do nosso curso, fazer uma entrevista, assim, de alguma forma, pelo Google Forms, de repente, com os alunos, ou com os professores, para saber se né, dessa demanda e como que os professores utilizam a ferramenta e como os alunos utilizam a ferramenta. E aí a gente, assim, pensou nesse levantamento. Eu acho que, Paulo, não chegamos nessa conversa ainda, né, de pensar se a gente vai... porque tem um GT na Unipampa, um grupo de trabalho que está pensando justamente na regulamentação da inteligência artificial, que o Paulo se disponibilizou para fazer parte. Então, como é algo ainda que não está também regulamentado na própria universidade, a gente não sabe se vai propor algumas diretrizes ou somente o Paulo vai contribuir nesse GT. Realmente, Anderson, obrigada por esse chamamento aí de atenção que a gente vai precisar pensar. Porque eu fico pensando assim, né, tipo, vai ter um instrumento aí para dizer, regrar o uso e tal.
a gente tem que contar, né, que, por exemplo, o Paulo até colocou ali, ó, a gente sabe que a inteligência artificial é uma realidade e não vai deixar de ser usada mais, né? É uma realidade que veio para ficar, mas a gente conta com, vamos chamar assim, um colegiado cético, né? Em incorporar o uso da inteligência artificial, até porque é difícil. A gente tem visto um monte de trabalho que está virando reprodução de inteligência artificial, Exatamente. conexão Exatamente. mesmo com o trabalho que está sendo desenvolvido, às vezes. Exatamente. A gente tenta usar estratégias, tipo, cobrar oralidade dos alunos para ver se eles realmente dominam os temas e tal. Mas Mas quando a gente sabe pensa num que trabalho assim, é um trabalho que tem que convencer certos grupos céticos, como eu disse antes, né? claro, Como é que eu vou claro, com incorporar isso? certeza. Então é Mas um sabe troço que eu bem acho que complicado é um assim para se trabalhar, é um trabalho bem amplo ainda para ser feito. mas eu acho ainda que é um trabalho de formiguinha, sabe? Com relação aos nossos alunos, por exemplo, tanto do presencial quanto do EAD. O que me parece é que eles não sabem, assim, desculpem, né? Talvez se eu até ofenda, né? Mas é que não há o discernimento de até que ponto eu posso utilizar o texto da inteligência artificial ou a ajuda da inteligência artificial. Então, eu acho que a gente tem que ter um trabalho com os nossos alunos de consciência, de conscientização do que é plágio, do que é autoria, porque os alunos às vezes entram no ensino superior, alguns dos meus alunos do presencial, por exemplo, entram na saída do ensino médio. E aí eles vêm com aquela ideia da redação escolar ali. E aí eles querem reproduzir nos seus textos sem validar o autor, né? Então eu tenho trabalhado isso em produção acadêmica. Gente, é plágio, cadê os autores? Né? Eu não posso falar de um conceito, de uma teoria, sem trazer os autores, porque como é que não foi eu, professora Nayara, que saí inventando esse conceito? Não, alguém, né, estuda sobre isso. Então, acho que é um trabalho de conscientização de que pode-se usar, mas como a gente usa? Então, é por aí, Anderson. Como a gente já está quase passando o tempo, o Paulo acho que quer falar, né? Ele está com a mão levantada. Professor, mas é rapidinho, é coisa rápida, né? Mas é justamente isso, né? Eu acho que o senhor é gaúcho, professor. Eu sou. Então tá. Então o senhor sabe que todo osso tem tutano, né? Nada só com osso. O tutano tá indo embora. É isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer o tutano pro osso, porque hoje tá só naquela casca, né? Não tem conteúdo. É isso que a gente quer trazer, né? E pedindo licença para o senhor rapidinho, eu queria só fazer um agradecimento especial para os avaliadores, né? Não por nota no resumo, não é isso, né? Mas por eles indicarem para a gente que, ainda que o trabalho não tenha sido avaliado com notão, mas para mostrar que a gente está no caminho certo e que a gente vai continuar melhorando. É esse agradecimento que eu queria deixar para eles. Obrigado. Certo, é isso aí, Paulo. Obrigado. Eu vou ter que cortar. Eu até queria discutir um pouco mais também, mas eu vou ter que cortar porque a gente tem que cumprir o prazo aqui, né? O horário. Eu fui aqui, foi solicitado que se cumprisse o máximo. Né? Parabéns ao Paulo pelo trabalho, né? A gente vai passar para a próxima agora. Paulo, parabéns, um belo trabalho aí, continue desenvolvendo ele. Vai colher bons frutos aí. Assim como todos os outros, né? Pelo que me pareceu, todos eles são trabalhos que nem estão todos bem concluídos ainda, são frutos de TCCs e coisas similares, né? E aí a gente vai passar agora para a Sinara, que é a última apresentadora da noite. Ela pode já se organizando para compartilhar conosco o material dela, né? E assim que ela estiver pronta, a gente começa. Enquanto ela vai se preparando aí, né, fiquei pensando em várias coisas. Hoje a gente tem um início recém do controle do uso das IAs, né, na parte acadêmica. Aí. Hoje a gente está começando a trabalhar com declaração de uso de IA, então a gente vai lá e identifica onde que usou. Usei na revisão do meu texto, usei no referencial bibliográfico. A gente recém está engatinhando, né, enquanto essa ferramenta veio, assim, um furacão no mundo acadêmico, vamos dizer assim.
Mas vamos lá. Sinara, quer botar a tua apresentação na tela, por favor? Ah, já está colocando. Eu vou pôr o cronômetro aqui já de novo. Boa noite, o áudio tá ok? Tá visível? Estamos ouvindo, sim. Tu pode, a hora que tu quiser, tu pode começar que eu libero o tempo, tá, Sinara? Boa noite. Por gentileza, tá a tela cheia? Sim, está a tela cheia. Então, muito boa noite. Eu me chamo Sinara, sou acadêmica do curso de Administração Pública da Unipampa e da Universidade Aberta do Brasil, no campus de Santana do Livramento. Gostaria de compartilhar, então, um trabalho de um componente curricular da Sociologia Organizacional. É um trabalho realizado durante um semestre passado. É uma análise fílmica, que se chama A Corporação, uma análise fílmica baseada em reflexões sociológicas. Autoria minha, Sinara Urach, e com o professor orientador, o professor Dr. Igor Batista de Oliveira Medeiros. Está passando o slide primeiro da introdução? Sim, já está na introdução. O presente trabalho, então, analisa o documentário canadense A Corporação, The Corporation, do ano de 2003, sob a perspectiva sociológica. É relevante porque promove reflexões sobre o papel das corporações na sociedade contemporânea e os impactos de suas ações no meio ambiente, na economia, na política e nas relações humanas. Os objetivos: construir reflexões acerca da vulnerabilidade ambiental diante da atuação corporativa e da regulação estatal, e compreender o papel das corporações como atores sociais hegemônicos, capazes de moldar legislações, condutas e também subjetividades. A metodologia. O documentário A Corporação foi utilizado como objeto de análise fílmica, em uma visão qualitativa, articulada com conceitos da sociologia econômica. Contextualização com o projeto de lei EPL número 2159 de 2021, conhecido como PL da devastação, que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil. O projeto foi sancionado em 8 de agosto de 2025, tornando-se a lei número 15.190 de 2025, que entrará em vigor a partir de 5 de fevereiro de 2026. Está passando os slides? Pode seguir, está passando. Os resultados, então, com análise, né, desse documentário, que no período de consolidação do capitalismo corporativo do século XX até o século XXI, as corporações elas se tornaram entidades dominantes com poder comparável ao de governos em escala global. E esse documentário, apesar de ter mais de 20 anos, um pouquinho, né, de 2013, ele torna-se atual nessa discussão, pois no Brasil vemos a aprovação recente da PL da devastação, que ela representa, então, uma ampliação dos riscos socioambientais, evidenciando a vulnerabilidade gerada pela submissão estatal aos interesses corporativos. O documentário, então, propõe que se as corporações fossem pessoas, como são tratadas legalmente, né, elas exibiriam traços de psicopatia, como ausência de empatia e de culpa,
exploração e uso instrumental das pessoas, tendência à mentira e à manipulação, irresponsabilidade e desprezo por normas sociais e legais. As conclusões, então. O documentário ele cumpre seu propósito como chamado de atenção para despertar consciência de que as corporações elas não são neutras, mas forças com grande poder de influência, né? E é um lembrete importante de que mesmo sociedades capitalistas, o lucro ele não pode ser visto como um único critério aceitável sem limites. Deve haver contrapesos sociais, regulatórios e éticos. Se observou também a ausência ou a fragilidade da ação estatal, né? Essa ausência ou fragilidade, ela abre espaço para práticas predatórias e concentração de poder, comprometendo o desenvolvimento socioambiental. O desafio reside, então, na construção de mecanismos institucionais capazes de enfrentar os excessos corporativos. Tarefa que exige governança integrada, participação da sociedade e redefinição da função social das organizações na sociedade. Eu gostaria, então, de deixar meu muito obrigada pela atenção. Eu não sei, eu acho que eu passei todos. Aqui, desculpa, eu pulei um slide lá nos resultados aqui. Muitas corporações, como as multinacionais, adotam práticas predatórias que contribuem para a destruição socioambiental. Aí, como exemplos, né, que foram trazidos no documentário, que a gente também pode perceber nos noticiários, em tudo que a gente consegue extrair, né, que a Shell tem um enorme destaque nisso por a degradação ambiental e violência contra as comunidades locais na Nigéria. O documentário expõe isso, e também a The Coca-Cola Company, né, por causa do esgotamento de recursos hídricos nas regiões da Índia. E atualmente a Coca-Cola também é bem citada em escala global pela poluição com plásticos, né? E o Estado, então, aparece como agente conivente e, às vezes, omisso, legitimando essas ações que comprometem o meio ambiente. Da minha parte, então, seria isso. Muito obrigada. Bom, obrigado pela tua apresentação, Sinara. Alguém quer fazer alguma colocação? Está à disposição aí a palavra, se alguém desejar. Quando eu estava olhando o teu trabalho, eu até fui pesquisar, eu até fiquei interessado em assistir a esse um documentário, né, um filme documentário. Tu viste já que existe um filme de 2020 também, agora, dos mesmos diretores e tal, que é The New Corporation. Ele é uma continuação do outro, né? E avalia agora quase 20 anos. Não sabia. Como é que se sucedeu algumas coisas. Ele é bem interessante porque traz essa questão trabalho é uma do meio ambiente reflexão, agora. Né? Não tenho muito a contribuir, assim. Não sei se alguém conhece o tema já e quer fazer alguma reflexão. O que a gente conhece é essa disputa aí, né? Onde o país, na verdade, eu não sei se ele já está capturado ou se ele é uma arena de disputa pelas empresas, né? Onde elas, vamos dizer, entre aspas, aí, usam o poder político para isso, né? Mas a gente é meio que espectador desse processo aí, não sei. A gente tem visto tanta coisa aí, liberação agora para extração de petróleo na Amazônia, um monte de outras situações que a gente ainda não tem nem noção de qual que vai ser o impacto disso tudo que vai ser feito daqui para frente, né, a partir de 2026. Fica a sugestão para assistirem, né, o documentário, porque ele é em domínio público, então a gente consegue assistir ele. É bem extenso, mas traz bastante contexto para a nossa atualidade agora, né? Então,
ele não é desatualizado tanto assim, né? Traz uma reflexão para a gente, pelo que a gente está enfrentando da crise ambiental, e fica a sugestão, né, para os futuros administradores públicos para pensar nessas medidas que podem, né, ajudar um pouco nessa questão nessa transformação de subjetividades e legislações que as corporações têm tanta influência, né, dentro do Estado. Sinara, opa, qual o teu sentimento pessoal ao assistir um filme de algumas décadas atrás, no qual havia aquela mesma realidade sendo refletida hoje em dia? Ou seja, o lapso temporal transcorrido, ele é significativo, mas não te parece que não houve nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de conscientização de lá para cá? Muito pelo contrário, parece que as coisas não evoluíram, elas involuíram. O que tu acha? Meu sentimento foi assim de estar assistindo, porque de 2003, né? E aí eu fazendo esse contraponto com a nossa atualidade, né? E ativistas, estudiosos que foram convidados para participar do documentário, eles falavam, né? No ano 2025, eles já faziam essa relação, no ano 2025 nós vamos ter uma luta com a escassez da água, né? Nós vamos ter várias questões que precisam ser trabalhadas. O solo vai estar degradado. Eles já tinham esse olhar ampliado para o nosso tempo agora, né? Eu assisti 3 vezes, na verdade, de 2 horas e 25 minutos. Então, eu fiquei assim, porque são cenas muito impactantes, né? Pelo trabalho infantil da Nike, dessas corporações, né? Trabalho escravizado né, que eles têm milésimos de segundo para produzir a confecção, as marcas, né? Para produzir a questão dos tênis da marca Nike. Então, um trabalho escravo na Honduras, né? Em vários países. Então, e a gente consome, né? Consome, assim, às vezes, sem questionar. Então, é bem interessante, né? É verdade. A gente sempre vai pelo dinheiro, né? O que é mais barato, não importa como é que as coisas estão sendo feitas. E é isso, a gente vê hoje assim que existe uma conscientização maior nas escolas, mas quando essas crianças, nós crianças viramos adultos, a primeira oportunidade de lucrar um pouco mais, todo mundo se corrompe. Mas enfim, né? É isso daí. Então a gente vai vou te agradecer, então, Sinara, também pela tua apresentação, para dar os parabéns pela tua reflexão aí que tu levantou para nós aí. Anotei aqui para olhar o documentário também, fiquei interessado, já vou ver esse 2020 também. E é isso, gente, agradecer a todos aí que participaram. Professor, aí para o próximo sala. CIEP eu trago o mais atualizado para a gente conversar daí. Então, agradecer a todos e a gente vai encerrando por aqui. Um bom final de noite para todos. Desejo que vocês continuem aí desenvolvendo as suas pesquisas e que colham bons frutos. É isso então, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite.